Sempre para trabalhar agora, sábado, são 6h20 da manhã. Hoje eu tenho plantão e amanhã também, só que amanhã é um plantão extra para fazer mais dinheiro. E o vídeo que eu vou falar hoje é sobre... um tema que vai entrar no canal também, que é enriquecimento. Só que eu vou falar muito na famosa luta contra a pobreza, porque a pobreza é um mal que precisa ser combatido. A maioria da gente passa a vida inteira contando moeda, na miséria, passando aperto e guardando desejo após desejo no baú e trancando com chave porque não consegue cumprir. Passa a vida desejando e sofrendo em silêncio porque não consegue cumprir uma simples meta. Um exemplo, uma pessoa tem um desejo de ir para Arraial do Cabo conhecer. Uma passagem de Arraial do Cabo onde eu moro custa entre 80 e 100 reais. Então, e de volta entre 180 entre 160 e 200. É um dinheiro considerável, partindo do ponto que se você não tiver R$1 no bolso. E outra, partindo do ponto que se você não tiver R$1 no bolso e você já estiver devendo o salário do mês que vem. Então, a pobreza, a dívida, ela tira a dignidade humana. Ela reduz o ser humano a uma mera máquina, a um mero escravo da necessidade. E é contra isso que eu vou lutar. É contra isso que eu já estou lutando. E eu quero que todo mundo lute contra isso. Porque a escola convencional como existe hoje, ela forma cidadãos para serem empregados e submissos ao Estado. O Estado paternalista, pai de todos, e faz com que nós sintamos necessidade do Estado. Quando na verdade a escola deveria formar cidadãos íntegros, morais, empreendedores e com ódio ao Estado. Porque o Estado, se existe um problema no país, a culpa é do Estado. Não que o Estado não deva existir, não que o Estado deva ser abolido, não que o Estado deva deixar de fazer tudo, entregar ao setor privado. Não. Mas o Estado precisa de uma reformulação urgente. O Estado, em vez de diminuir dívidas, cortar custos, ele aumenta impostos e quem paga somos nós. A República em si é geradora, causadora direta de fome, miséria, dor e morte. Então o Estado precisa ser reformulado. Mas o Estado é formado por cidadãos e nós somos cidadãos. Então se um dia nós quisermos um mundo melhor para a gente e para os nossos filhos, a gente tem que mudar. E a gente primeiro muda a gente, a nossa casa, a nossa família, o meio no qual estamos inseridos, para então mudar o governo. É necessário que a gente lute muito e com todas as forças contra a pobreza, contra a dívida. É necessário a gente precaver contra toda intempérie que venha. Porque a fome, ela tira a paz, ela tira o sono, ela tira a dignidade. E a maioria das pessoas que vão passando a vida, hoje aperta um pouco mais o cinto porque a barriga emagreceu, porque não comeu direito. Mas amanhã, quando tem um pouco mais de dinheiro, tem que soltar um pouco mais o cinto, porque a barriga está imensa de tanto que comeu. Aí depois de amanhã ele gastou o dinheiro todo que ganhou no dia anterior e está apertando o cinto de novo. Então o brasileiro ele vive nos extremos. Ele tem que aprender a se controlar. E a primeira coisa para você conseguir lutar contra a pobreza é aprender a ter controle financeiro. A educação financeira faz parte de toda pessoa que teve sucesso na vida. Toda pessoa que teve, que tem
e que um dia terá. Não existe rico sem educação financeira. Não existe pessoa de sucesso sem educação financeira. O rico é rico não porque ganha muito, mas ele ganha. O rico é rico porque ele gasta pouco e o que gasta, ele gasta de forma inteligente. Para o rico, a maioria dos gastos não são gastos sem retornos, são investimentos. O rico gasta num curso, o pobre gasta numa cerveja. O cara que está sendo aspirante a rico, ele gasta R$50 num curso na internet, que para ele às vezes naquele momento é muito caro, mas ele deu graças a Deus por isso. O pobre pega 50 ou mais, para na esquina de casa, bebe muita cerveja, paquera, beija na boca, faz o que tiver que fazer, vai embora para casa. No dia seguinte ele acorda 4 horas da manhã para poder trabalhar, de assalariado, chão de fábrica. Ele abre a marmitinha de metal dele, bota 2 ovos fritos. E aí, gente, bom dia? Bom dia. Agora vai. Com certeza. Aí ele bota 2 ovos fritos, arroz e feijão. Não tem um legume. Não tem nada, não tem uma verdura. Então, é sabido que o pobre prefere parecer ter do que ter. O pobre é soberbo. Quem você conhece não tem uma comida direito dentro do armário, um alimento direito dentro do armário, mas está andando de celular do ano, iPhone, roupa nova, só frequentando lugares bons. Mas se você olhar, ele só frequenta lugar bom dia de pagamento, na primeira semana. Depois volta para a miséria. Então o pobre é soberbo. Só que quem é soberbo e miserável é o diabo. Então quando uma pessoa tem uma atitude dessa, ela está espelhando a atitude do diabo. É cruel isso? É cruel. Mas é a pura verdade. Então voltando ao que eu estava falando. Quem é soberbo e miserável é o diabo. Que aspira a ter e não tem, mas faz parecer com que tem. Por isso o diabo foi expulso do céu e está condenado. E está levando muitas almas junto. Porque a pobreza, ela tira a dignidade do ser humano. Ela faz com que as pessoas façam coisas erradas, roubem, matem, sejam corruptíveis. A gente sabe que existe muita pessoa, muitos políticos, já de herança familiar, que são corruptos. Sim, existem. Mas se para pensar, há mais pobres, ladrões do que ricos. Bom dia. Tive que cortar o vídeo de novo. Então voltando. A maioria dos ladrões e congêneres são pobres, não são ricos. A luta contra a pobreza não é apenas em favor do dinheiro. É uma luta em favor da dignidade da pessoa humana. Porque o dinheiro compra saúde, o dinheiro compra alimento, o dinheiro compra status, o dinheiro compra teu sono de qualidade, o alimento dos teus filhos, o que resulta em paz espiritual. Toda miséria leva o caos. O diabo se alimenta disso. Eu não estou falando em teologia da prosperidade, que isso também é pecado. Eu estou dizendo que a gente tem que viver uma vida plena. E gastar indiscriminadamente não é viver uma vida plena. Porque a Bíblia também fala que a gente tem que poupar. Só que a maioria das pessoas ignora esse fato. Não há quem consiga dormir em paz devendo, vendo filho,
esposa, marido, pai, mãe, seja quem for, com fome, a dívida atormenta, a dívida tira a paz. Ah, mas eu não fico afetado, estou devendo, quando der eu pago. Então você já está consumido pelo espírito da pobreza da miséria. Você já está consumido. Isso tem que mudar. Isso deve mudar. Não dá para ficar vivendo uma vida assim. De forma alguma. A gente é construído pelo meio em que vive, pelas experiências que vivemos e por nossas aspirações também. Se você quer ser professor, tem que viver no meio que te permita ser isso. Se você quer ser um médico, você tem que viver no meio que permita ser isso. Então, alguns passos devem ser feitos para isso. E algum deles é alterar o meio onde você está. Porque se você está num ambiente, vamos dizer que é a sua casa, 6 horas da manhã, rádio ligado, aquele funk, aquele pagode, seja lá o que for, que você escute ou a sua casa escute, independente, que fosse música clássica, 6 horas da manhã, aquele som alto, bebedeira, gritaria e tudo mais, um ambiente sujo, bagunçado. Diz pra mim, como é que você vai conseguir estudar assim? Nós somos formados também pela impressão subconsciente daquilo que nós vemos e ouvimos. Então, se você vive num ambiente sujo, bagunçado, ao estudar, você mentaliza onde você quer chegar. Só que a sua mente vê o ambiente que você está. Então você faz uma associação daquilo que você quer com onde você está. O padrão vai se repetir. Então você tem que alterar o lugar onde você mais passa tempo por aquilo que você deseja. Ah, eu preciso estudar muito, eu quero ser um médico. Ótimo. Se você tem um quarto só para você, tranca esse quarto, limpa, organiza, bota uma prateleira, mesmo que tenha sido você que fez uma prateleira, comprou uma tábua de pinos ou achou na rua, botou 2 pregos, furou a parede, encaixou. Organiza seu quarto. Deixa aquele ambiente preparado para estudo. Torne aquilo um ambiente que diga: bom, isso aqui é um lugar de estudo. Faça o melhor que você puder. Faça o melhor. E fuja do meio do caos. Porque o caos leva à derrota. O caos é tudo aquilo de onde vem basicamente a pobreza. Porque onde existe pobreza, existe caos. Então altere o meio onde você está. Você tem disponibilidade de ter um shopping ou uma biblioteca perto de você, faça isso. Pegue um fone de ouvido ou um tapa-ouvidos. Vai para o shopping, vai para a praça de alimentação, vai para uma biblioteca do shopping, geralmente lá tem banquinhos. Sente e estude lá. Você tem a oportunidade de ter uma biblioteca na sua casa, estude nessa biblioteca. Você precisa alterar o meio que você vive para poder mudar. E outra, você tem que andar com pessoas do seu tipo, do tipo que você quer chegar. Porque você é a média das pessoas com quem você convive. E uma outra coisa, se você é o mais inteligente do seu grupo, está na hora de trocar de grupo. Cheguei agora no trabalho, eu entro 8 horas, são 7h34 agora, então dá mais um tempo. Então, voltando ao que eu estava falando, a gente é a média daquilo que a gente está inserido. A gente é a média das 5 pessoas que a gente está no meio. Só que tem um porém. Não é uma média exata. Somos melhores que uns, piores que outros. Mas se por acaso o seu grupo de pessoas, você for o melhor, troca de grupo. Um grupo onde você já é o melhor não é um grupo para você. Você tem que melhorar, procurar melhoria. Então, você tem que andar com pessoas melhores e maiores do que você, porque elas vão te dar inspiração, aspirar a fazer mais e, obviamente, te incentivar a
fazer mais e melhor, coisa que um grupo fraco não vai te ajudar. E outra coisa, cuidado com o grupo onde você está inserido, seja família, seja amigos, seja onde for, até mesmo trabalho, porque o papel do grupo é servir de apoio, incentivar. Muitos dos grupos eles vão te atrasar. Um exemplo, deboche. Muitas pessoas debocham dos seus sonhos, dos seus planos. Seus planos são realizáveis, porque você tem que ver também se o problema não está em você. Seu sonho não é grande demais para o momento onde você está. A gente tem que ser bem realista. Não adianta nada você, eu quero 1 milhão numa semana. Não vai rolar. Só se você for um iluminado ou tiver um plano de ação muito bem feito. Porque se você quer mudar de vida hoje, você ganhar 1 milhão em 7 dias, aqui consiga. Mas será que você é ser iluminado? Eu não garanto, eu sei que não sou. Então é um processo de longo prazo, então você tem que ser realista quanto aos seus sonhos. Porque o papel do grupo onde você está inserido é te ajudar e te incentivar, jamais te atrasar. Muitos deles vão ficar de brincadeirinha, de deboche, falando das suas metas, diz, fulano está um sonhador, aí, onde está, quer isso e aquilo. Então, o mais ideal é que trabalhe em silêncio, não fique contando suas metas. Aí você pega a sua meta e divide tudo em pequenos passos plausíveis e concretos que dê para realizar. Aí o grupo te ajuda, se você precisar de ajuda, óbvio. Mas ninguém consegue fazer nada sozinho. Ninguém. Não há uma pessoa no mundo que construiu riqueza sozinha. Nenhuma. E voltando um pouquinho ao assunto ainda agora, que a gente estava falando sobre pobreza e riqueza, não há dignidade alguma na pobreza intencional, exceto quando você é um padre, um franciscano, que aí é questão religiosa. Agora, numa vida natural, não religiosa, não há dignidade alguma em escolher ser pobre. Só que muita gente escolhe ser pobre inconscientemente, preconizado em crenças que aprendeu, sobre aquela crença muito antiga, que eu escutei muito também na igreja. Eu lembro até hoje um pastor lá falando que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que do rico entrar no céu. Mas baseado em quê? Primeira coisa, hoje eu percebo que aquele pastor sequer sabia do que estava falando, porque ele não sabe o que é uma agulha, ainda mais eu vou utilizar esse termo. O ponto, por que ele prega isso? Ele prega baseado numa crença pessoal dele, que ele aprendeu, e que todo rico é desonesto. Então que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Só que eu tenho absoluta certeza que há mais pobres no inferno do que rico. Absoluta certeza. Com todas as palavras. Há mais pobres no inferno do que ricos. Pelo simples fato de que a miséria está dentro da casa do pobre. O problema está dentro da casa do pobre. A necessidade está dentro da casa do pobre. E a pobreza, a doença, a miséria faz as pessoas fazerem coisas erradas. Agir por impulso para tentar vencer a necessidade. Então, é necessário, é justo e é digno lutar contra a pobreza e a miséria. A gente tem que fazer o que é necessário para vencer. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque já estou dando a hora de trabalhar e o vídeo já está ficando muito longo. Eu vou dar prosseguimento nessa playlist sobre enriquecimento e vou mostrar também o meu processo de enriquecimento pessoal. Também vou mostrar as dívidas que eu tenho hoje, como eu vou fazer para quitar, o que eu vou fazer para melhorar minha situação financeira. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.